Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube de O Tempo. Hoje o Café com Política conversa com Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente e também ex-deputado federal por Minas Gerais. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouco sobre política, economia, a política fiscal do país e também a situação econômica. Vou começar diretamente por esse tema. Nós tivemos nessa semana a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com alguns ajustes que foram feitos pela Comissão Mista de Orçamento, também uma possibilidade de um crédito que pode vir a ajudar o Correios. Qual a avaliação do senhor sobre essa peça que foi elaborada pelo Congresso, que foi votada pelo Congresso? Olha, a política econômica tem 4 dimensões essenciais que são os campos de intervenção do governo na vida econômica do país. O monetário, o cambial, o fiscal e o ambiente de negócios. O Brasil está razoavelmente bem no cambial e no monetário. Você tem o sistema de metas e a independência do Banco Central, o Copom fixa a Selic, a taxa básica de juros, e cumpre o seu mandato de controlar a inflação. O cambial, o Brasil tem reservas abundantes, acumuladas ao longo dos anos, e tem uma balança comercial superavitária. Tem um déficit em transações correntes, mas que é compensado pela entrada de investimento direto estrangeiro. Então, não há risco cambial e não há risco monetário. O ambiente de negócios, o Brasil precisa avançar muito ainda. Nós tivemos algumas vitórias, como a reforma tributária, o novo marco do saneamento, o novo marco das ferrovias. O Brasil vem avançando, mas é preciso, para gerar um ambiente de confiança na economia brasileira, é preciso avançar na segurança jurídica em um quadro de modernização regulatória, dando mais espaço para o investimento privado, já que o setor público está investindo muito pouco. Então, é preciso criar esse ambiente. Mas, devagarzinho, nós estamos caminhando. O grande gargalo, o grande calcanhar de Aquiles é fiscal. E aí se perguntou sobre a LDO. O que está acontecendo? Cada país tem a sua regra fiscal. A União Europeia tem uma regra, os Estados Unidos tem outra. Nós temos o arcabouço que substituiu o teto de gastos que veio lá do Michel Temer. O arcabouço, infelizmente, está sendo desidratado. São tantas exceções que começam a ser abertas, tira os precatórios, tira a despesa com a defesa nacional, com as Forças Armadas. O Congresso acaba de aprovar, tirando parte das despesas temporárias de educação e saúde. Então, você vai, na verdade, construindo uma fragilização das regras do jogo. E a LDO reflete isso, porque as palavras têm valor. Meta é meta, tolerância é tolerância. São palavras diferentes. O sistema do arcabouço foi inspirado no campo monetário, que tem a meta inflacionária, que é 3% ao ano, e uma banda de tolerância para absorver choques eventuais, externos, coisas não planejáveis. Então, você tem um colchão de amortecimento, mas a meta, você não vê o presidente do Banco Central falando que está perseguindo 4,5%. A meta que o Banco Central persegue é 3% e administra a política monetária, a taxa de juros, em função disso. No arcabouço está virando, acabou na LDO, e teve toda uma polêmica com o Tribunal de Contas da União, e aí acabou gerando uma situação onde você confessa publicamente, explicitamente, que está mirando a banda inferior de tolerância. Então, vamos dizer claramente, português claro, houve um rebaixamento da meta.
ao você mirar a tolerância, que era para uma eventualidade, por exemplo, uma pandemia, uma decisão unilateral do Trump, igual teve, um choque externo, o tarifaço, o desastre climático no Rio Grande do Sul, são coisas não planejadas no momento da votação do orçamento. Mas você começar a tirar, excluir da regra precatórios que são totalmente recorrentes e planejáveis. Despesas, não, gasto é gasto. Do ponto de vista macroeconômico, você não interessa muito a qualidade do gasto, mas o impacto na dívida pública. E aí que vem a necessidade do Brasil perseguir o equilíbrio fiscal. Nós estamos com um crescimento explosivo da dívida e qualquer dona de casa, qualquer trabalhador sabe que não pode, ano após ano, a família gastar mais do que tem. Porque a dívida vai crescendo igual bola de neve. E quanto mais cresce a dívida, maior é a taxa de juros. Quem te empresta, vendo a sua situação de risco, faz uma arbitragem, pede um prêmio por te emprestar cada vez maior. Então, qualquer família sabe que chega uma hora, você vai se endividando, ano após ano, gastando mais que tem. Às vezes tem até dívida boa. Por exemplo, quando você faz um financiamento para comprar casa própria. Você faz o financiamento para comprar um carro. Mas você começar a fazer o que o governo está fazendo, ele está financiando gasto corrente. É como se a nossa alimentação, transporte, aluguel, tivesse sendo financiado por dívida. Então, é uma situação que não é uma crise aguda. Eu costumo, como eu fui secretário de saúde, eu uso muito metáfora de saúde. Eu costumo falar que a crise fiscal brasileira não é uma crise aguda como um infarto, como um AVC ou um politrauma fruto de um acidente grave de trânsito. É muito mais parecido com uma doença crônica, hipertensão, diabetes, que vai minando a força do paciente. Então, a economia brasileira está submetida a uma equação que não é igual da Venezuela ou da Argentina. Não é uma crise aguda, mas é uma deterioração lenta, progressiva e segura em direção a um horizonte insustentável. E a LDO, o grande, eu acho, marco dessa LDO que foi introduzida na votação em cima da hora, no plenário, foi, por exigência, inclusive, do TCU, o Congresso explicitar que o governo pode perseguir a banda inferior. Então, para quem financia o governo, para quem compra títulos do Tesouro Nacional, ele precisa confiar que vai receber o dinheiro. Se ele suspeitar que tem risco de calote, isso não só aumenta o custo, e o Brasil está pagando juros altíssimos para captar esses recursos necessários para tapar o rombo das finanças do governo. Então, a gente tem uma situação que é preciso ter consciência disso. Essa trajetória é insustentável. É muito parecida com uma família que está caminhando para uma situação de insolvência, de estrangulamento, onde a dívida, há muitas famílias endividadas. O governo também, é claro que ele tem um espaço de liberdade muito maior que as famílias, mas tem uma hora que não tem jeito. A carga tributária já é muito elevada. O Brasil, de tudo que é produzido, o PIB, Produto Interno Bruto, todas as riquezas produzidas num ano, mercadorias, produtos, serviços, que são produzidos num ano, 34% de tudo que é produzido vai para o setor público, para as prefeituras, para os governos estaduais e para o governo federal. A população não suporta mais imposto. Então,
nós vamos ter que aprender a viver com 34% do PIB. Os prefeitos, os governadores e os presidentes da República vão ter que se contentar com esse patamar, porque eu não acredito que vá além disso, porque somos os campeões entre os latino-americanos e os emergentes. Então chega uma hora que só tem um jeito, é reordenar o gasto. Você pode até vender uma coisa, a família que está endividada vende um terreno, vende o carro da família para pagar a dívida. Chega uma hora que você... É o que os economistas costumam dizer, não adianta vender geladeira para comprar comida, porque geladeira é uma só, comida é todo mês. Então, chega uma hora que não adianta você vender patrimônio, o endividamento vai chegando ao limite, e aí a hora da verdade se estabelece. Então, a gente está percebendo, e esses são os números da Instituição Fiscal Independente que eu dirijo, que o ordenamento fiscal está frouxo. Ele não dá conta porque nós precisamos duas coisas, estancar o crescimento da dívida e aumentar. Eu acho que nós precisamos sextuplicar a capacidade de investimento do governo federal. O que é isso? Ferrovia, estrada, projetos de irrigação, projetos alternativos de energia, ciência e tecnologia, quanto que o Brasil está investindo em inteligência artificial, em robótica, em biotecnologia. Quer dizer, nós precisávamos ter um plano de investimento muito mais ousado. O PAC, no orçamento, são só 60 bilhões. Só para dar uma ideia para o nosso espectador, que está ligado no tempo, o Brasil está apostando nas bets 300 bilhões por ano. O PAC, o investimento estratégico do governo federal, é 5 vezes menor do que o Brasil aposta. Isso na Índia, na China, seria considerado uma loucura. Ninguém ia acreditar nisso. Enquanto a gente está precisando de investimento em infraestrutura, moradia, saneamento, infraestrutura em geral, portos, aeroportos. Então, assim, o Brasil precisa repensar a sua estrutura de gastos. Isso não foi enfrentado para 2026, mostra disso a LDO, que tem uma visão flexível, que permite o governo não perseguir uma meta mais ousada de ajuste nas suas contas, mas eu acho que esse desafio está endereçado para 2027 com um novo governo, seja o presidente Lula reeleito, seja um opositor que assumir, fatalmente terá um encontro inevitável com o reordenamento das finanças públicas. O senhor fala sobre reordenamento e também sobre equilíbrio, e a gente chega num ponto político muito importante, que são os embates que foram travados entre Congresso Nacional e o Poder Executivo nos últimos anos. Uma grande questão é que existe uma disputa de prioridades. O Palácio do Planalto fala, por exemplo, sobre a destinação para emendas, o fundo partidário que cresce a cada ano, enquanto o Poder Legislativo fala também sobre os gastos que são adotados pelo Poder Executivo. Como é que o senhor avalia? Qual é a melhor solução hoje? O que é preciso? Você precisa, primeiro, clareza de rumo, precisa de um programa de governo que responda aos desafios que a realidade apresenta. Mas não basta ter boas ideias, não basta ter um bom programa de ação. Você precisa de maioria política que aprove as medidas. E desde 2002, o Brasil não tem maioria sólida para sustentar as políticas de governo. O último presidente que teve um bloco mais sólido foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, porque ele lidava só com 3 partidos. Era só o PSDB, o MDB e o PFL. A partir de 2002, começou uma pulverização enorme. E chegamos onde chegamos. Então, nenhum presidente da República
tem maioria sólida no Senado e na Câmara. E aí é uma questão de governança e governabilidade. Não é fácil. Isso é uma questão desafiadora. E aí brotam as diversas visões. Cada um, às vezes, empurra o problema para o outro, acusa o outro, o problema não está comigo, está com você e tal. E é inegável que o Congresso cresceu muito no seu papel, no seu espaço institucional. As emendas, a voz que o Congresso tem nos destinos do país são muito mais intensos, fortes do que na época que eu fui deputado. Então, você ter pesos, contrapesos e freios é bom para o executivo também não navegar e não ter uma perspectiva unilateral. Isso funciona um pouco como controle da sociedade, mas, ao mesmo tempo, evita a tomada de medidas mais profundas, de um programa de governo mais intenso. E há visões diferentes. O governo procurou um ajuste muito mais pelo aumento de impostos. O Congresso diversas vezes resistiu, quando derrubou o decreto do IOF, quando derrubou a medida provisória 1303, que é aquela que aumentava impostos de fintechs, bets e as letras de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário. O Congresso deu uma trava na estratégia do governo, e com apoio da sociedade, que não quer aumento de carga tributária. Mas é preciso repensar isso também. Há uma desconexão absoluta na cabeça da população, no momento da eleição, entre a eleição de deputado e a eleição de presidente. São lógicas totalmente diferenciadas. E o ideal é que não fosse assim. Quando um presidente é eleito, o ideal é que ele tivesse maioria para governar. Mas, há muitos anos, o Brasil tem uma representação política muito fragmentada, e isso dificulta a governabilidade, mas aí impõe uma negociação, e é natural aí os partidos se eles apoiam o governo, que os partidos tenham ministérios, que tenham espaço orçamentário para gerir parte dos recursos públicos, participar do governo. Mas o que está acontecendo é que, nas votações essenciais para o governo, partidos que têm 3, 2 ministros, metade vota para um lado, metade para o outro. Então, não é uma situação fácil, é uma situação complexa, mas o próximo presidente da República, na minha visão, vai ter que tomar medidas duras, porque nós estamos caminhando para um estrangulamento orçamentário. A IFE já tinha, há muitos meses atrás, apontado que nós teríamos um tipo shutdown, um estrangulamento pleno, com 100% do orçamento em 2027 sendo obrigatório. Então, o presidente da República não ia ter margem de manobra nenhuma, 100% do orçamento ia ser obrigatório. Aí aprovou-se uma emenda constitucional que tirou os precatórios e criou um espaço de 115 bilhões em 2027, um pequeno alívio. Mas isso é uma gambiarra, é uma solução provisória que não se sustenta ao longo do tempo. Então, eu creio que o futuro presidente da República vai ter que repensar a estrutura de gastos, porque, mesmo tendo mudanças na tributação, não vai ser para aumentar a carga tributária, é para corrigir distorções, como foi feito no imposto de renda. Você desonera um setor e cobra mais de outro, mas não aumenta o bolo total que o governo tem disponível.
que a sociedade não quer mais transferir mais do que 34% da sua riqueza para o setor público e, portanto, vai ser inevitável repensar a estrutura de despesas, de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é talvez o principal alvo da oposição e o principal personagem da política econômica e também do poder executivo, além do presidente Lula. Como é que o senhor avalia esses 3 anos de atuação do ministro, que agora já se questiona se Haddad poderia continuar como ministro da Fazenda em um eventual 4º mandato do presidente Lula, ou se ele voltaria para a seara política? Qual avaliação o senhor faz dessa trajetória dele à frente do Ministério da Fazenda, entre os acertos e os erros? O critério fundamental de avaliação de um governo é a economia. Os governos que descem ladeira abaixo são geralmente empurrados ou pela inflação ou pelo desemprego. Quando há uma situação econômica muito adversa, não há popularidade de presidente que se sustente. Então, a economia é a pauta central. Claro que existem outros temas, o tema da segurança está muito presente, tem os temas recorrentes, mas que já se acomodaram, educação e saúde, num determinado patamar de percepção e de expectativa. Mas um erro na economia é fatal, porque você mexe com a vida da sociedade toda, dos trabalhadores, dos empresários, dos pequenos empreendedores. Então, o ministro Haddad é uma pessoa inteligente, preparada, mas ele também reflete a base de sustentação que ele tem. Ele tem tentado segurar a ideia de responsabilidade fiscal, mas está se deteriorando. Substituiu o teto de gasto, o arcabouço que ele propôs. Em 23 foi votado o novo arcabouço fiscal. Em 24 já mudou as metas, foram mudadas as metas. Em 25 aprovou essa PEC, a emenda constitucional 136, que tirou os precatórios, e agora a LDO permite que a tolerância seja a meta. Então, assim, há uma fragilização da questão fiscal. E o Banco Central independente tem se mantido firme, não deixa a inflação fugir de controle, então isso é uma sinalização importante. O Banco Central protege a sociedade da inflação. O Banco Central tem sido firme na defesa da sua política monetária. E o ministro Haddad tenta fazer o que pode, mas ele é membro do Partido dos Trabalhadores, que tem uma determinada visão sobre a questão fiscal e não apoia determinadas medidas para conter despesas. Então, ele também não pode dar murro em ponta de faca. Ele tem seus limites. Mas é preocupante, como eu disse, a situação fiscal vem se deteriorando, não de uma forma, aquela coisa aguda mesmo, uma crise aberta, como foi o que ocorreu na Argentina e que determinou esse ajuste selvagem que o Milei está fazendo lá. Aqui é uma deterioração lenta e assim, é isso, nós precisávamos produzir um superávit de 2% do PIB, um superávit primário, para estancar a dívida. 2% do PIB seria quase 300 bilhões. E precisaríamos outro 2% de aumento de investimento para ter estradas, ferrovias, portos, aeroportos, ciência e tecnologia, pesquisa, inovação, projetos de irrigação,
moradia, saneamento, tanta coisa para fazer aí e que o Brasil precisa. E o Brasil está marcando passo. Os países asiáticos, os emergentes, investem 35% do seu PIB. O Brasil está investindo 17%. Investimento é a semente do futuro. Porque não adianta, é importante você ter programas de transferência de renda para combater a miséria, a pobreza, a desigualdade, a fome. Mas a transferência de renda, ela ataca o problema presente, mas não prepara o futuro. O que prepara o futuro são os investimentos, que interferem na produtividade da economia. E isso o Brasil está se descuidando e nós estamos construindo um horizonte não muito alvissareiro, não muito vigoroso para os nossos filhos. O senhor comentou sobre a política do Copom e do Banco Central e, de fato, existia uma grande expectativa, pelo menos do Palácio do Planalto, que com a troca do Roberto Campos Neto pelo Gabriel Galípolo, haveria ali uma mudança, talvez, na política, na condução da política fiscal e, eventualmente, até uma redução da taxa Selic. Hoje a gente vê uma Selic que alcançou os 15%, contrariando essa expectativa que existia ali no início do ano. Qual a avaliação do senhor sobre essa taxa hoje de 15%? E existe algum risco do país cair, por exemplo, num círculo vicioso de ter que aumentar cada vez mais a taxa Selic para evitar que a inflação cresça? A Selic já está altíssima. É uma política monetária altamente restritiva, segura, firme. E o presidente Galípolo, nós tivemos uma reunião de mais de 1 hora com ele, ele recebeu o corpo da IFE lá no Banco Central, tivemos um diálogo muito produtivo, e ele é uma pessoa muito consistente, ele sabe o que ele está fazendo, e as decisões são colegiadas. É preciso que o nosso espectador saiba que não há essa visão conspirativa, como se a taxa de juros fosse produto do mau humor, das idiosincrasias do presidente do Banco Central, como se ele acordasse de manhã, na hora de fazer barba, olhasse no espelho, eu vou bagunçar a vida das pessoas, vou aumentar a taxa de juros. É uma coisa malévola, uma coisa assim sórdida, como se fosse assim, eu vou punir a sociedade. Não, juro é consequência. Juro é consequência para controlar. O mandato do Banco Central é controlar a inflação. Ele tem um foco nisso. E o instrumento que ele tem é a taxa de juros. E o desequilíbrio fiscal alimenta a inflação e a crise de expectativas. Então, o Banco Central responde a uma situação, o fiscal precisa ajudar o monetário. Então, eu acho assim, é uma taxa de juros elevada, isso sacrifica a economia brasileira, porque inibe, freia, e a taxa básica de juros tem no Brasil um poder de comando muito mais frágil que em outras economias, porque aqui tem vários ralos de vazamento de crédito que a Selic não controla absolutamente. Há várias taxas de juros na economia, e algumas subsidiadas e tal. Então, a Selic não determina. Então, a reação, os bancos centrais em outros países, a resposta é muito mais rápida quando quer controlar a inflação. Quando você determina, nos Estados Unidos, na Europa, uma elevação da taxa de juros, a resposta é mais rápida. Aqui no Brasil é um pouco mais lenta. Então, perdura uma taxa elevada e a economia, surpreendentemente, continua aquecida. O desemprego está no nível mais baixo da série histórica do IBGE, e com uma taxa de juros altíssima, que a ideia da taxa de juros alta é para desaquecer a economia e aí os preços cederem.
Então é o seguinte, quer ter taxa de juros baixa? Resolve o fiscal. Para ter, eu vou dar um exemplo. Porque o arcabouço, qualquer regra fiscal, tem dois objetivos. O arcabouço fiscal de um país tem dois objetivos: ordenar as despesas, controlar as despesas para que a dívida não exploda e ancorar expectativas, gerar confiança, ambiente de confiança. Se o arcabouço perde a capacidade de cumprir essas duas tarefas, ele perde o sentido. É o que está acontecendo. Eu já conversei com vários economistas de mercado que já não prestam mais atenção na meta, prestam atenção na curva da dívida. Então, porque é tanta exceção, tanta flexibilização, que eles já estão monitorando outra variável. Então, assim, se quer uma taxa de juros mais baixa, vamos lembrar o teto de gastos do Michel Temer. Foi aprovado em dezembro de 2016. Isso permitiu que o Banco Central, com a ancoragem que o teto de gasto, porque aí gerou um ambiente de confiança, que agora era para valer, que as finanças públicas iam entrar em ordem, que a dívida ia estancar, e aí o Roberto Campos e o Banco Central conseguiram levar a Selic para o nível mais baixo da sua trajetória histórica, 2,5%. Nós estamos com 15%. No período pós-pandemia, chegou a 2,5%. Então, é preciso saber que juro é consequência, não é causa. O círculo vicioso já está dado. A gente tem taxa de juro alta porque tem déficit fiscal. E aí a taxa de juro alta agrava o nominal, aumenta a despesa de juros, e aí fica esse círculo vicioso. Nós precisamos desarmar isso, cortar esse circuito e passar para um círculo virtuoso, onde solução gera nova solução e não problema gera mais problema. Então, nós precisamos passar para um ciclo positivo, onde você tem um orçamento sólido, crível, recupere investimento, estimule o crescimento, mas dentro de um ambiente de disciplina fiscal e de taxas de juros muito mais baixas. Eu creio que isso é possível, factível, não é fácil, mas é preciso convicção, liderança e apoio político. Na perspectiva atual, para o senhor a tendência é de continuar uma trajetória de crescimento da Selic? Não, eu acho que ela, pelo contrário, a expectativa é que se a inflação ceder, já entrou dentro da banda de tolerância, nós acreditamos que esse ano vai fechar aí com 4,2%, o teto do sistema de metas inflacionárias é 4,5%, estava fora. Se ela conseguir, se ela permanecer convergindo para a meta de 3%, pode haver uma flexibilização da política monetária com uma pequena, gradual queda da Selic. Mas eu não acredito que seja necessário e que o Banco Central pense nisso, de aumentar a Selic. E é preciso que as pessoas entendam, a dívida brasileira, só 45%, só R$ 45 em cada 100 da dívida são ligadas à Selic. Tem outros títulos que são negociados em leilões. E aí o investidor que empresta para o governo, ele pede o prêmio que ele quer, e aí está maior que a Selic. Né? Nós estamos aí com dívida que é inflação mais 8. Então, às vezes, o juro real vai lá em cima e
Você negocia e que não é determinado pelo Copom. Então, assim, eu não acredito que seja necessário enrijecer mais a política monetária e a tendência é que talvez no meio do ano que vem comece a cair a Selic, se os preços... Porque a economia brasileira é muito misteriosa, muito surpreendente. Porque com uma taxa de juros dessa, era para ter caído bastante o aquecimento, o mercado de trabalho está bombando. Então, é um perfil muito complexo esse da economia brasileira. O governo, às vezes, é contraditório com o Banco Central, porque enquanto o Banco Central pisa no freio, o governo pisa no acelerador, e aí fica uma política econômica esquizofrênica. Mas eu acredito que ano que vem, como é ano eleitoral, não haverá nenhuma mudança radical. Eu creio que o futuro governo terá que se debruçar e ter uma outra equação econômica. Existe também uma avaliação geral de que ano eleitoral é um ano perdido. Do ponto de vista legislativo, por exemplo, já é um ano que ninguém entra pensando, por exemplo, em políticas de contenção, né? Nem de contenção, nem de aumento de impostos. O governo está fazendo um esforço final nesses últimos dias de 2025, no Congresso, você está acompanhando isso, para aumentar, o Senado votou, a CAI foi para a Câmara, alguns aumentos de impostos, cortes em benefícios fiscais, nas chamadas despesas tributárias, né, gastos tributários, mas o projeto está na gaveta, ainda na Câmara, e só faltam aí 2 semanas de funcionamento do Congresso. E o governo, por exemplo, estimava esse projeto que está lá, que está na Câmara dos Deputados, é relatado pelo Mauro Benevides Filho, está lá na Comissão de Finanças e Tributação. O governo esperava, com essa medida, que está prevista lá de corte de 10%, de uma parte significativa dos gastos tributários, ele esperava ter 20 bilhões com esses recursos. Mas não acho que está fácil aprovar isso, não. Né? Então, e tem muitas coisas no orçamento. Foi aprovada a LDO, e agora vem o orçamento. Mas no orçamento, por exemplo, nós temos algumas divergências, a IFE, dos pressupostos que foram adotados pelo governo. Por exemplo, eles supuseram que o PIB vai crescer 2,4% ano que vem. Por que isso é importante? Porque quanto mais crescer a economia, mais impostos são gerados, mais receita. Eles projetaram as receitas com base numa projeção de 2,4%. Nós trabalhamos com 1,7%. O Boletim Focus, que é a média de percepção do mercado, 1,8%. Então, tem uma diferença significativa. E os números das receitas no orçamento provavelmente estão inchados em relação àquilo que efetivamente vai ocorrer ano que vem. Por outro lado, a inflação, a gente trabalha com 4,1% para o ano que vem. Eles trabalharam com 3,6%. E aí isso influi na determinação do salário mínimo e, portanto, nas despesas do piso da Previdência, do abono salarial, no auxílio-desemprego e do BPC, que são vinculados ao salário mínimo. Então, o orçamento aprovado para 26, que é o ano eleitoral, está ali ainda cheio de interrogações e incertezas.
E ainda falando sobre questão econômica, esse ano nós tivemos um fator externo bastante significativo, que foi o tarifaço sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Recentemente a gente teve decisão do presidente Donald Trump revertendo parte dessas tarifas sobre taxas aplicadas, mas alguns produtos ainda recebem essa tarifa. Como é que o senhor avalia em relação ao mercado nacional neste momento esse tarifaço e existe perspectiva de retirada dessas tarifas finais? Tem um otimismo muito grande por parte do governo em relação a isso. Olha, o tarifaço foi um bom teste para a economia brasileira e revelou o dinamismo do nosso setor externo. O setor exportador é o setor mais competitivo da economia, mais eficiente. É o agro, a mineração, é a Embraer. Então, a capacidade de resposta revelada, o Brasil, num primeiro momento, se assustou, se dimensionava um impacto muito maior, mas as exportações foram realocadas, novos mercados foram abertos e, na verdade, foi um tiro no pé do governo Trump, porque encareceu o café, a carne e vários produtos que eram fornecidos pelo Brasil. Quem pagou foi o consumidor americano. E o Brasil conseguiu se reorganizar e recolocar essa produção. Isso mostrou como é possível a economia brasileira ser competitiva e eficiente, que é o setor exportador, e não os setores protegidos, que ficam numa redoma, não submetidos à proteção extrema e tal. Claro que tem que ainda equacionar alguns segmentos que sofreram muito, os principais estão resolvidos, mas há uma expectativa, até porque não faz sentido. Os Estados Unidos, nos últimos 10 anos, é superavitário. É uma conversa fiada essa coisa de que o Brasil tinha estratégias danosas para a economia americana. Pelo contrário, nós acumulávamos déficit comercial, sendo que a nossa balança comercial é fortemente superavitária, mas particularmente com os Estados Unidos, não. Então, assim, foi importante para mostrar a vitalidade, a flexibilidade, a competência do setor exportador. E eu acredito que aí, nesse final de ano, até o final do ano, vai ter praticamente a revogação absoluta do tarifaço, que foi uma medida sem nenhum sentido e que abalou a popularidade do governo Trump pelos impactos que teve na vida do consumidor americano. Inevitavelmente, precisamos falar um pouco sobre ano eleitoral e sobre Minas Gerais. Existe uma avaliação de alguns parlamentares, de figuras políticas, de que o próximo governador de Minas vai herdar uma bomba, que o governo de Minas hoje encontra-se numa situação bastante complicada, apesar desse avanço na tramitação da adesão ao Propag. Como é que o senhor avalia isso? O Minas tem um problema crônico de desequilíbrio fiscal. As três situações mais graves entre os 27 estados e Distrito Federal, as 27 unidades da federação, as três piores situações é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, historicamente. Foi feito um ajuste quando nós estávamos no governo, aproveitando a situação favorável do boom das commodities, nós fizemos um ajuste profundo e que depois a estrutura fiscal de Minas foi abalada por opções e escolhas que foram feitas e que desorganizaram novamente as finanças de Minas. Minas só está conseguindo pagar suas contas em dia porque não está pagando a dívida. Houve uma liminar no Supremo em final de 2018,
ao final do governo do governador Fernando Pimentel, ele conseguiu uma liminar que está vigente esse período todo. Então, durante o atual governo, nesses 8 anos, Minas não pagou o essencial da dívida, tanto que a dívida praticamente duplicou. Agora tem a proposta do Propag, que foi gerado pelo então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que coordenou um diálogo entre o governo federal e os estados. O Senado é a casa da federação e se chegou à formatação do Propag, que é com a derrubada dos vetos, a adesão vai crescer. Tem até 31 de dezembro para fazer a adesão. Vamos ver quantos estados vão aderir. É uma situação muito favorável para os estados, taxas de juros muito favorecidas, e condições de investimento, e mudou muito o cenário. Mas Minas tem uma estrutura bastante apertada, orçamentária bastante apertada. Precisa de um governo sério, porque a dívida vai voltar a ser paga em condições muito mais favoráveis, porque uma liminar do Supremo não vai perdurar. Agora, com o equacionamento do Propag, a tendência é cair a liminar. Então, Minas vai ter que equacionar, são basicamente 4 campos de despesa. Você tem a folha de salários dos servidores e a previdência, você tem o custeio da máquina, você tem os investimentos e tem a dívida. São 4 grandes campos de despesa. Minas não estava pagando a dívida, agora vai ter, de novo, na sua matriz, no seu fluxo de caixa, vai ter que desembolsar parcela da dívida, pagamento de prestações da dívida. Então, vai ter que o futuro governo repensar aí a organização dos recursos do governo de Minas. Mas a gente vê, eu lembro, eu fui secretário de saúde, nós tínhamos um plano de investimentos ousados. Nós levamos asfalto a 220 cidades que não tinham comunicação asfáltica com a malha principal. Estavam ainda no século XIX. Os últimos hospitais abertos em Minas foi na nossa época, quando eu era secretário. Venda Nova, o Hospital do Barreiro começou numa tratativa minha com o Márcio Lacerda, e ali começou, e depois foi concluído pelo Calil, o Hospital de Pirapora. Então, todos os últimos hospitais em Minas, a maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora, foram daquela época. Estradas, eu falei, investimentos em eletrificação urbana e rural e tal. O nível de investimento é muito baixo. A gente não tem nenhum grande programa de investimento. E Minas é do tamanho da França, da Espanha, tem desafios enormes. Então, o futuro governador vai ter que conseguir equacionar esses 4 campos de despesa. Voltar a pagar as prestações da dívida que não estão sendo pagas, honrar a folha dos servidores e as despesas previdenciárias, garantir o custeio da máquina, que aí está medicamento, está gasolina para a polícia militar, para a polícia civil, armamento, munição, o custeio das escolas. E também pensar em não só fazer gasto corrente, custeio e salários e previdência, mas ter uma margem saudável de investimento. Porque o futuro, eu volto a dizer, a semente do futuro é investimento, não é gasto corrente. Para encerrar, eu queria perguntar ao senhor sobre trajetória política. O PSDB vem com um plano de investimento até ousado diante dos últimos anos do partido,
para 2026? Ampliar o número de deputados na Câmara, ampliar também o número de senadores, talvez ali uma aposta para o governo de Minas. O senhor pensa em voltar para a política? Eu comecei muito novo, com 22 anos eu saí do movimento estudantil e me elegi vereador em 1982. Eu tinha 22 anos. Então eu tive uma trajetória aí de 40 e tantos anos de militância. Fui presidente municipal do PSDB, fundador do PSDB, fui presidente estadual e secretário-geral nacional. Então eu percorri toda a trajetória na direção partidária. O PSDB, que teve uma expressão nacional, foi um partido essencial para a história, sob a liderança do presidente Fernando Henrique Cardoso e através de vários governadores e prefeitos que fizeram gestões marcantes. Mas o partido, eu estou afastado, a função que eu ocupo na IFE, a resolução do Senado que criou a IFE e regula as atividades da IFE exige que o dirigente da IFE não tenha nenhuma vinculação partidária ou com empresas privadas, para assegurar a independência da instituição. Então, desde início de 2023, eu estou afastado das atividades partidárias, mas o PSDB, que teve um passado muito relevante, foi ao lado do PT durante toda a trajetória da redemocratização, depois da Constituinte, quando o partido foi fundado, em 1988, até 2014, 18, teve uma presença muito forte. Até 2014, o partido era muito forte. Em 2016, nós tivemos a maior vitória municipal da história do PSDB. 803 municípios, 35% da população sob governo local do PSDB. Mas o partido entrou num quadro de esvaziamento, de redução do seu tamanho. Ele teve dificuldade, é um fenômeno que ocorreu em outros países também, quer dizer, esse tipo de polarização que radicalizou entre a esquerda e a extrema-direita estreitou, espremeu o espaço do centro democrático, do centro do sistema partidário, e o PSDB era o grande símbolo desse locus político ali, que organiza uma posição centralizada, não de extremos. Mas eu acredito que, e há indícios, as últimas pesquisas, as últimas formulações de especialistas, é que essa polarização radical está já cansando uma parte da população, que está se esvaziando, e haverá espaço para, novamente, o centro democrático ter relevância e protagonismo. Será através do PSDB? Não sei. O partido perdeu, nós perdemos nossos 3 governadores, que eram os 3 jovens talentosos, Raquel Lira, Eduardo Leite, o Eduardo do Mato Grosso do Sul. Perdemos nossos 3 governadores. Nós já chegamos a ter quase 100 deputados e reduzimos muito a nossa bancada. Há um esforço da direção partidária, mas muito mais que isso é preciso reordenar o quadro político brasileiro e gerar um projeto. O Brasil está com um horizonte muito pouco ambicioso. É preciso... nós estamos marcando passo. O Brasil foi um dos países que mais cresceu de 1930 e no pós-guerra até 1980. E hoje é um eterno escravo da armadilha de renda média.
o sonho do Brasil ser um país desenvolvido, as comparações são muito limitadas internacionais, mas eu acho que é válido. A Coreia do Sul tinha uma renda per capita, em 1980, menor que o Brasil. 45 anos depois, ela tem uma renda per capita, uma riqueza por habitante 3,4 maior que o Brasil. Alguma coisa deu muito certo lá e muito errado aqui, porque a gente não deve se contentar com isso. Então, nós avançamos muitas coisas, controlamos a hiperinflação, erguemos a rede de proteção social, modernizamos vários setores da economia, como, por exemplo, as telecomunicações com a privatização, mas a gente está marcando passo, outros países estão nos ultrapassando e é preciso repensar e erguer um grande projeto nacional. Agora, é aquilo, precisa de convicção, diagnóstico correto, convicção, liderança e capacidade de articulação de apoio político. Se a gente não der resposta a isso, nós vamos frustrar a população. E eu acho que na era pós-Lula vai se abrir uma avenida para renovação. Há uma geração muito promissora de governadores, de políticos talentosos aí, tem pessoas que inspiram. Eu citei 3 aqui, mas tem quadros muito qualificados aí, da nova geração, e espero que eles consigam decifrar as armadilhas que aprisionam a economia e a sociedade brasileira e terem novamente uma utopia para o futuro do país, ousada. Eu acho que o debate político está muito tímido, raso, pouco audacioso, pouco ambicioso. A gente está se contentando com pouco. O Brasil tem um potencial enorme, mas se a gente não enfrentar os gargalos com coragem, determinação, nós vamos ficar comendo poeira, perder o bonde da história. Deputado, muito obrigada por ter estado conosco aqui no Café com Política. Obrigado a você pelo convite, sempre à disposição na Instituição Fiscal Independente para essa troca de ideias, esse debate tão necessário ao país e a Minas Gerais. Hoje, o Café com Política conversou com o ex-deputado Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Falamos sobre economia, política, necessidade de ajuste fiscal e também reordenamento das despesas e dos gastos públicos. Essa entrevista completa você confere aqui no YouTube de O Tempo e também nas redes sociais de O Tempo e em otempo.com.br.